Este documentário apresenta fatos sobre a Segunda Grande Guerra. Após ao término da Primeira Guerra Mundial, ainda pairava-se sobre a sociedade incertezas e grandes preocupações, pois o clima de tensão não havia desaparecido com o seu fim. Na verdade, razões para novos conflitos não faltavam. Existiam-se interesses, insatisfações, ódio, ressentimentos e orgulho nacional ferido. Depois de algumas ações e sucessivos conflitos, tinha início a Segunda Guerra Mundial, que reuniria grande parte das nações do mundo divididas em dois blocos. De um lado, os países do eixo, liderados pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, e do outro, os aliados, comandados principalmente pelos Estados Unidos da América, pela URSS e pela Inglaterra. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939, com a invasão alemã à Polônia. Para que a União Russa Socialista Soviética entrasse na guerra, foi preciso o descumprimento do Pacto de Não Agressão por parte dos nazistas. Assim, com o descumprimento desse pacto, a União Russa Socialista Soviética se viu voltada a entrar na guerra ao lado dos aliados, isso em 1941. Já que para os Estados Unidos entrasse na guerra, foi preciso o ataque em Pearl Harbor por parte do Japão e a instigação por parte da Inglaterra. Assim, os Estados Unidos reagiram e declararam guerra ao Japão e aos demais países do eixo, em 1941 também. Já em 1942, os avanços dos países do eixo começou a ser detido pelos esforços dos aliados. As forças de batalhas alemães começaram a cair e as britânicas e americanas começaram a obter mais êxito em suas batalhas, intensificando os combates e as ações navais. Assim, o nazifascismo começou a cair em 1945. A Alemanha também vinha a cair, após 5 anos e meio de guerra. A chamada solução final foi o nome dado pelos nazistas ao plano de genocídio colocado em prática contra os judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial no Holocausto. Junto aos judeus, nesses campos haviam também ciganos, homossexuais, eslavos e prisioneiros políticos. Todos viviam em condições desumanas, sujeitos a alimentações precárias, ameaças e outras tantas situações horríveis e inimagináveis. Também eram submetidos a trabalhos forçados, torturas e experimentos científicos. Os campos faziam parte do plano da solução final da questão judaica. Os judeus eram levados para o campo de extermínio e lá permaneciam como objetos, como uma coisificação sob o controle dos senhores. Estima-se que mais de 6 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças, foram assassinados nas câmeras de gás desses campos. Era assim que acontecia esse extermínio em massa. Muitos não sabem da participação das mulheres na guerra. Desconhecem que muitas delas trabalhavam na construção de aviões, navios, produção de armas e tantas outras atividades, civis ou militares. O Canadá chegou a mobilizar 50 mil mulheres em suas forças armadas, chegando a representar 25% da mão de obra envolvida no esforço de guerra. A Força Aérea Canadense seria uma das primeiras a admitir as mulheres. Em julho de 1941, foi criada a CWAAF, ou seja, a Força Aérea Feminina Auxiliar do Canadá. Ainda naquele ano, o Exército cria a CWAC, Serviço Feminino Armado Canadense. A Marinha seria a última a aceitar as mulheres em seu efetivo, em 1942, com a criação da WARCNS, Reserva Feminina da Marinha Real do Canadá. Logo depois da Segunda Guerra, o saldo deixado era devastador. Nações como a França, a Inglaterra e a Alemanha estavam arrasadas. Estima-se que foram cerca de 70 a 85 milhões de mortes, distribuídas em inúmeras cidades, e mais de 30 milhões de feridos. O mundo necessitava de paz, de cooperação entre as nações, e em fevereiro de 1945, os países começaram a discutir a criação da ONU. Naquele momento, essa organização estava propondo o que todos queriam: relações amistosas entre as nações,
baseadas nos princípios de igualdade de direitos, independente de raça, religião, língua ou sexo. E para fortalecer esses direitos garantidos, em 1948, a ONU estabelece a Declaração Universal dos Direitos Humanos.